Sabe o que a minha mãe disse? Que a gente tem que cuidar de tudo que ama. Cuidar do carro pra dirigir tranquilo. Cuidar da casa, o lugar que a gente vive com as pessoas mais importantes do mundo. Cuidar do futuro para viver que nem meus avós, de boa. E proteger a família, como meus pais fazem. Cuidar da saúde, que é muito importante. E do sorriso também, ó. Proteja tudo que você ama. Com seguros, previdência privada e saúde. Pra tudo e pra todos. Oi pessoal, eu sou Jamile Niero e tá começando agora mais um episódio do Tá Seguro, o podcast do Infomoney que ajuda a traduzir o universo dos seguros para você. Aqui a gente mostra as mais diferentes situações da vida e como o seguro pode ajudar nessas situações. Pode rodar a vinheta pra gente. Bom, o seguro de vida é um dos mais conhecidos do Brasil, né? Ele ganhou destaque na pandemia por conta do momento difícil que muitos de nós passamos, né? Por exemplo, na época, as seguradoras chegaram a pagar mais de 6 bilhões em indenizações por conta da situação, né? De lá para cá, muita coisa mudou. Por exemplo, você sabia que você pode utilizar o seguro de vida ainda em vida? Então, a gente fala um pouco sobre isso no programa de hoje, né, com os nossos convidados, que eles explicam sobre as várias coberturas que existem e também as assistências que muitas vezes podem ser contratadas atreladas ao seguro, por exemplo, para pet, para o carro mesmo, enfim, tem bastante coisa que a gente fala aqui hoje. Os nossos convidados também explicam como que ele pode ser usado, como que deve ser contratado, né? O que você precisa levar em conta na hora que você for contratar a sua apólice. Bom, eu tô aqui hoje com a Andréia Araújo, que é superintendente comercial nacional de vida da ESE Seguros e também é membro do Clube de Seguros de Vida e Benefícios do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina também, né, Andréia? Tudo bem? Isso, tudo bem. Prazer estar aqui com vocês hoje. Legal, obrigada pela sua presença. Obrigada eu. Temos também aqui a Daniela Thierry, que é estudante de medicina veterinária e vai contar um pouco da história dela, de como ela usou o seguro de vida. Tudo bem, Daniela? Tudo, prazer. Legal. Temos também o Bernardo ali na outra ponta, né? Bernardo Castelo, que ele é responsável pela diretoria de seguro de pessoas da Bradesco Vida e Previdência e também é membro da comissão atuarial da CNSEG e da FENAPREV, que são entidades representativas do setor. Tudo bom, Bernardo? Tudo ótimo, Jamile, Andréia, Dani, prazer estar aqui com vocês. Que legal. Vamos começar então pela história da Dani. Posso chamar de Dani? Pode, claro, melhor. Legal. Dani, queria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi, né, o seu contato com o seguro de vida. O que fez você decidir procurar pelo seguro de vida? O meu contato com o seguro de vida foi mesmo a preocupação. A preocupação é num todo, né? Porque a gente não se preocupa muito com algumas coisas, mas se faz necessário. E eu resolvi ir buscar opções com relação à indenização de seguro de vida. E também eu queria alguma coisa que me desse um atendimento. Também caso se eu precisasse falecesse alguém da minha família. Porque a gente nunca tem ninguém faz reserva para isso, né? A gente faz reserva para uma viagem, para algum problema, mas a gente sabe também que é uma coisa que quando você precisa também, o custo é muito alto. E eu comecei a pensar de uns tempos para cá, eu sou a filha mais velha da casa, então eu sabia que se acontecesse alguma coisa com os meus pais, eu tinha que tomar a frente, e foi daí que eu comecei a buscar. Foi o meu start foi nessa questão mesmo, né? Que ano que foi? Desculpa, só pra gente ter uma Olha, ideia. eu fiz... O meu primeiro seguro de vida foi em 2018 que eu fiz. Aí, a primeira vez que eu utilizei foi em 2019. Então, foram assim... Não foi nem questão de um ano, foram questão de meses mesmo que eu precisei utilizar a assistência funeral. E é um momento que, assim, ninguém estava preparado. Eu utilizei para o meu pai. Ele não estava doente, foi de um dia para o outro mesmo. Ele teve um infarto. E aí, na hora, eu não lembrava da questão da assistência. Aí foi o meu esposo que falou para mim assim, será que não tem direito dentro do seu seguro de vida? Ele que te lembrou. Porque na hora a gente estava ali no hospital, todo mundo envolvido. Ninguém sabia o que tinha acontecido direito. E aí ele falou, uma pessoa de fora faz totalmente uma diferença nesse momento, né? E ele ali naquele momento, ele era aquela pessoa de fora. Então ele estava conseguindo pensar diferente do que eu estava pensando. E aí ele entrou em contato e tinha a cobertura.
E foi feito tudo, assim, eu não tenho nada para falar com relação ao atendimento que eu tive, mesmo das pessoas envolvidas, porque eu falo, não é uma questão, não é um amparo, né? Nada vai trazer aquela pessoa de volta, mas assim, você ser acolhido naquele momento faz toda a diferença. É um momento difícil, né? Sim, e não só, é isso daqui, você vai precisar de caixão, isso, aquilo, é tanto. Não, uma pessoa ali sabendo falar com você, né? Ou ela já preparando tudo e nada passando por você nessa questão, né? Então fez muita diferença para mim. E eu precisei utilizar também algumas assistências. Assim, esse foi a primeira coisa que eu usei. Depois, eu tive um problema com o meu carro. E eu tenho seguro de carro, só que o meu guincho do carro, ele tava dando 5 horas para me buscar na rodovia. Qual rodovia que você tava? Eu tava ali, Castelo Branco. Castelo Branco, eu tava vindo de Sorocaba. E aí, no desespero, eu lembrei que tinha algumas assistências, que é aquela coisa, a gente às vezes contrata e não lê o contrato. E eu lembrava que tinham comentado que tinha assistência automotiva, mas eu não sabia o que era. E aí, foi onde eu liguei e tinha atendimento ao guincho. Então, assim, eu ia estar esperando 5 horas, isso era mais ou menos umas 3 horas da manhã. E em questão, assim, de 40 minutos, apareceu uma pessoa por conta do meu seguro de vida, e trouxe a gente, e ainda depois levou o carro até minha casa, e depois no outro dia levou até a oficina, quando amanheceu, né? Porque a oficina estava fechada, que foi de madrugada, e depois levaram para a oficina. Então, para mim, fez uma boa diferença. E depois disso, eu comecei a ver mais o que eu tinha direito. Aí você foi lá ler a pólice, né? Tudo que tinha. Aí tinha direito à assistência residencial, eu cheguei a usar também, chaveiro também. Cheguei a usar porque no meu também tem assistência pet. E eu também tenho meus filhos pet. Então, eu cheguei a usar também atendimento para eles. Então, assim, eu cheguei a usar algumas assistências que tinham dentro. E que faz toda a diferença, assim. Pelo menos para mim, fez. Então, eu falo que foi uma aquisição que eu fiz que foi muito sensata. Porque depois que eu fiz, muita gente perto de mim resolveu começar a procurar, porque viu que se faz necessário. Porque tem muita aquela questão assim, mas você vai fazer um seguro de vida, aí você morre e seu marido vai arrumar outra, vai deixar para outra. Tem essas questões. Você escuta essas piadinhas. Não tem por onde. Ou senão você pensa numa coisa de funeral, a pessoa fala, tá chamando a morte. É um tabu, né? É um tabu. Você passou por isso, você estava comentando antes Sim. da gente começar a gravar, que você passou exatamente por isso, quando falou para a família que ia fazer, né? E exatamente com o meu pai, que foi o primeiro que usou Veja minha só. assistência. Porque, principalmente pessoas mais velhas, né? A pessoa mais velha, ela tem muito essa questão, né? De pensar credo, pensar em... Não quer pensar que vai passar por aquilo. Né? Não pensa. Só que nem o meu pai, a situação dele. Meu pai tinha 83 anos, ele era uma pessoa muito centralizadora. Então, assim, a minha mãe não tinha acesso às contas dele, não tinha senha, não tinha nada. Imagina os filhos. Se a esposa não tinha, imagina a gente. E de um dia para o outro, ele faleceu. E a gente não tinha nada. E que ano que foi? Desculpa. Foi em 2019. Ou seja, antes da pandemia. Foi né? antes da pandemia. Porque até eu queria ver isso com vocês um pouco, né? Puxando esse gancho. O que vocês viram? Mudou de fato depois da pandemia? Esse tabu que a Daniela trouxe pra gente, né? De que quando ela falou que ia contratar, né, os familiares, o pai ficou assim, não, imagina, mas como assim? E a gente sabe que a pandemia veio e mudou muita coisa, né? Vocês veem que mudou isso nas companhias de vocês, no mercado? Aqui a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Eu ou o Bernardo falando primeiro, a gente vai falar a mesma coisa, eu tenho certeza. Quer falar Por favor, primeiro? primeiras damas. Então vamos lá. Com toda certeza mudou. E é muito engraçado ouvir esse depoimento da Dani no seguinte sentido. Antes da pandemia, usar essas assistências era uma forma para a gente que trabalha só o seguro de pessoas conseguir abordar as pessoas de uma forma, digamos, mais delicada. Porque as pessoas não querem... Eu vou dividir, tá? Até a pandemia, ninguém queria falar da morte, mesmo sabendo que isso é uma certeza. Esse é um risco que ele
ele não é incerto. O que é incerto é quando vai acontecer, mas a gente sabe que ele vai acontecer. Falar de assistência funeral, que é um produto muito barato, quando a gente pensa na contratação da assistência, é uma coisa que deveria ser muito comum, mas Barato quanto? Desculpa te interromper, só pra gente ter uma ideia. Dá pra estimar se a partir de quanto? Nossa, eu vou te dizer que a partir de menos de R$10, dependendo do produto que você está contratando, é muito barato. Existem vários planos, então, mas assim, é muito barato. E a gente sabe, quando acontece a perda de um familiar, primeiro que a gente passa pelo impacto emocional. Como a Dani falou. Como a Dani comentou. Então, existe também, infelizmente, uma gama de atendimento. A gente ouve aí várias reportagens, era muito comum até antes da pandemia, eu lembro que eu ouvia muito isso. Eu sou do Sul. No Sul, a gente chegou a ter uma máfia de pessoas que ficavam nas portas dos hospitais para tentar fazer um funeral, brigando pelos óbitos que aconteciam nas portas dos hospitais. Então, e o custo do funeral na pessoa física, na hora que acontece o infortúnio, é muito alto. Então, quando você contrata essa assistência, enfim, acaba sendo muito benéfico para a família. Mas abordar isso antes da pandemia era muito complicado. O que eu percebo? A partir da pandemia, nós nos vimos todos com a situação da morte de frente. Todo mundo perdeu um familiar, ou perdeu algum amigo, ou conhece alguém que perdeu. A morte parece que ela ficou, de fato, muito próxima de todos nós. Ficou mais presente na nossa vida, né? E não tem idade, né? Não, e isso. Ela não escolheu, não teve um público, não foram as pessoas da terceira idade, não foram os jovens, não. O que é a realidade de todos nós. É uma realidade para qualquer idade. E aí, eu gosto muito de trazer dados, né? E quando a gente olha aí, vou deixar essa parte até se o Bernardo quiser falar, porque eu estou com alguns números aqui de uma pesquisa recente da FENAPREV, e a gente... Eu tenho aqui também, trouxe a colinha. Pode terminar que aí eu trago esses dados. E a gente percebe, assim, o aumento que teve e chama muito a nossa atenção, principalmente na contratação do vida individual. Porque até então, o que acontecia? A gente vem num crescimento do seguro de vida, da contratação do seguro de vida, nos últimos 10 anos, muito significativo. Nos últimos 3, que pega o período de pandemia, absurdamente significativo. Quando a gente divide, vai olhar a contratação do coletivo e do individual, a gente percebe que o individual teve um aquecimento durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas, de fato, foram atrás disso, queriam falar disso. Então, sim, respondendo, a gente sente claramente essa mudança de comportamento. A única coisa que eu acho uma pena é que foi muito aquecido 2020, 2021, 2022 e 2023. A gente tem aí uma tendência que já não está tão aquecido quanto o ano anterior. As pessoas esqueceram. Minha preocupação, e ouvi isso de um mestre, tive a oportunidade de entrevistar Newton Molina há uns, acho que 1 ano e meio atrás, que é um mestre do seguro de vida, principalmente do individual. E eu perguntei, a gente ainda estava no aquecimento, eu perguntei para ele, tá, seu Molino, o senhor acha que agora as pessoas a questão cultural, rompemos ela e as pessoas agora entendem a necessidade? Ele falou, André, o nosso trabalho é incansável, a gente não pode parar nunca, porque a pandemia vai passar e as pessoas vão voltar a protelar essa decisão de contratação que deveria ser imediata, assim, as pessoas deveriam procurar como a Dani, não deveriam nem esperar a oferta chegar, deveriam procurar. Quer complementar, Bernardo? Quero sim. Eu acho que a André foi perfeita, né? De fato, houve uma predisposição das pessoas para falarem sobre seguro de vida muito grande. E eu acrescento um ponto adicional, que é o seguinte: as pessoas na pandemia também procuraram os corretores, principalmente aquelas que já tinham um seguro vigente, para revisar as suas apólices. Revisar se os valores eram adequados, revisar se fazia sentido contratar alguma cobertura ou algum serviço de assistência adicional, como o caso que a Dani comentou, seja uma assistência funeral para a família, seja uma assistência para o filho pet, ou até mesmo uma assistência residencial, enfim. Agora, eu acho que tem mais um ponto importante que a gente não pode deixar de comentar. A pandemia, ela reacendeu o seguro de vida na discussão das pessoas como o seguro de vida tradicional, aquele seguro de vida que é importante no momento da perda de um ente querido
para fazer uma indenização que leva uma tranquilidade minimamente financeira para quem fica. Seja para continuar a vida, seja para, enfim, honrar com os compromissos que houverem. Agora, se a gente voltar nos últimos 10, 15 anos, algumas coberturas / modalidades de seguro de vida têm ganhado muito apelo com as pessoas, que são as coberturas para utilização em vida, né? Especialmente aquelas vinculadas a doenças. Então, se eu puder compartilhar um dado que o mercado de seguros de doenças graves em 2015, portanto há 8 anos atrás, movimentou algo como 580 milhões de reais. Esse mesmo mercado, em 2022, movimentou 1,6 bilhão de reais, quase 3 vezes. Isso você diz em indenização ou em arrecadação? Em arrecadação. Então, assim, ou seja, que as pessoas pagam para ter o seguro, né? Exatamente. Mostra que as pessoas estão começando a enxergar o seguro de vida como uma importante proteção para uso em vida, seja com os serviços de assistência, sejam com coberturas. Entendi. Esse era um ponto que eu queria conversar com vocês também, mas né, dos tipos de coberturas, o que pode ser utilizado. Mas eu vou aproveitar aqui o que você falou dos dados, Andréia. E aqui, ó, realmente, essa pesquisa da FENAPREV com a Datafolha, né, tô aqui com a minha cola, ela foi feita depois da pandemia, ela mostrou que, por exemplo, tem aumentado, né, o interesse pela contratação do seguro, e principalmente, ó, tem um dado aqui que até os jovens, os mais jovens, de 18 a 24 anos, eles representam 14% dos interessados. Então, assim, é uma faixa etária que, né, em teoria, pelo tabu que a gente tem sobre falar de morte, né, não pensaria em utilizar. Vocês acreditam que essa parcela mais jovem que está interessada, né, em buscar o seguro, seja também por conta disso que você comentou, Bernardo, das pessoas quererem utilizar o seguro em vida também? Eu posso te afirmar que sim, né? Acho que esse público jovem, ele tem uma gama de soluções dentro de um seguro de vida completo, que ele não precisa contratar o que ele não quer ou que ele não precisa. Ele tem muitas soluções interessantes. Ele tem coberturas de desemprego, ele pode ter, né, coberturas de desemprego, de incapacidade temporária, de internação hospitalar, as assistências que a Dani comentou aqui, seja de funeral, seja de residencial, automotiva, pet, enfim, hoje existe uma gama de soluções que foram feitas para atender a necessidade de qualquer pessoa a qualquer momento. Seja um jovem, talvez que não tenha constituído família, né, que mora com os pais. Então, assistência funeral para a família é uma importante proteção para esse caso. E assim vai, né? Um desemprego, uma incapacidade temporária. Entendi. E Dani, queria que você falasse um pouquinho do que você comentou, né? Que depois que você contratou o seguro e teve que usar, infelizmente, com o seu pai, né? As pessoas ao seu redor também começaram a se interessar. Sim. O que elas te perguntam? Conta um pouco pra gente, assim, como é que foi essa tendência. Já começou no dia do velório do meu pai. Porque aí as pessoas também viram o atendimento e viam ali as pessoas fazendo as coisas ali pra gente. Então, já começou ali, né? Perguntar, quanto que foi? Porque quando falece uma pessoa, aí a gente começa a pensar, nossa, né? Eu também posso passar por isso. Aí começa essa questão, né? De quanto você gastou? Foi pelo meu seguro. Mas quanto você paga? Porque tem muita gente que acha que seguro de vida é muito caro. E aí você vai falando, as pessoas pedem o contato, né? Da onde você fez, tudo. E aí a gente passa, e tanto que eu fiz até na época, o meu enteado também fazer. E na pandemia, o meu enteado perdeu a esposa de 26 anos. E também e também foi atendida pelo seguro dele. Então, se não tivesse... É bem essa questão, e é aquilo que eu falei, não tem mais idade, né? A gente começou a ver, porque antigamente a gente tinha aquela cabeça assim, quando tiver 80 anos, aí vai falecer, agora aumentou, né? Antes era 70, agora você vê 80, 90 anos, a pessoa super ativa, né? E aí a gente agora começa a ver também, a pandemia trouxe muito isso, né? Recém-nascido, criança, 20 anos, 25... Então, você começa a ver, e foi a partir disso que as pessoas começaram a me perguntar. Entendi. Por essa questão. Foi mais mesmo ali no impacto ali do velório do meu pai.
Entendi. que começaram a me falar. Jamile, posso compartilhar só um comentário adicional? Acho que o ponto da Dani é muito bom. O que a gente tem visto também é uma redução da idade média em que ocorrem algumas doenças relevantes, especialmente câncer, né? A gente, é óbvio, precisa de tempo, de alguns anos de estudo para entender as causas disso, mas é cada vez mais comum pessoas da faixa etária de 30, 40 anos terem um diagnóstico de câncer, né? Eu estava lendo semana passada uma reportagem que falava exatamente disso, da maior incidência de câncer de intestino em jovens, né? Pode ser, existe uma hipótese de ser em decorrência de alimentação, enfim. Mas o ponto é, como a Dani falou, não é só a morte que está chegando mais cedo, são essas doenças que estão chegando cedo, né? Ou até mesmo o avanço da medicina que promoveram um melhor diagnóstico. Então isso está chegando muito cedo. Por isso a importância das pessoas se planejarem, né? Vamos falar então dos tipos de seguros de vida que existem, né? Porque a gente ouve falar desse que funciona para quando alguém morre de fato e gera indenização para a família, enfim, como você comentou. Mas quais são os outros tipos, né? Esses de doenças graves mesmo. Vocês podem contar um pouco para a gente explicar como é que funciona, o que tem hoje disponível no mercado? Claro. Eu queria só pegar um Por gancho favor. antes, se me permite, porque eu fiquei com um negócio que a Dani falou aqui na cabeça, que é a questão do custo. Eu acho que a questão do custo ela está muito ligada, de novo, à questão cultural, que era o seguinte: se a gente olhar para alguns anos atrás, as pessoas que contratavam, que tinham interesse em buscar o seguro, normalmente eram pessoas com mais idade, porque tinha uma confusão aí, que o seguro era confundido como herança. Eu vou contratar, porque sim, né, vou, na minha falta, vou deixar um valor para minha família. E esse é um conceito totalmente equivocado, porque, na verdade, o seguro ele existe para quê? Para te subsidiar num momento do inesperado. Então, a pessoa, quanto mais jovem, a pessoa pode ter... Eu sempre gosto de falar da invalidez, porque a invalidez é uma coisa que a gente nunca pensa, né? Mas qualquer pessoa, em qualquer idade, está à mercê da invalidez. E aí eu já vou linkar com o que tu perguntou. Mas assim, pensa num jovem aí de 30 anos, começando uma família, que tá no casamento, primeiro filho, iniciando, consolidando a sua vida profissional, patrimonial, e falece. Então, é para isso que serve o seguro, é para proteger essa família. Mas hoje a gente já não pensa só na proteção da família. Então, eu acho que a gente transcendeu a questão de seguro para a família, para chegar assim numa mistura de investimento, amparo familiar e comodidade de dia a dia. E pega tudo aquilo que a gente falou. Quando a gente vai para as doenças, que para mim, o que o Bernardo estava falando, doenças graves que a gente costuma propagar muito, para mim é uma das melhores coberturas que a gente tem, porque... Claro que muda de produto para produto, de seguradora para seguradora, mas de um modo geral, os nossos produtos é muito commodity, é tudo muito parecido. Então, o conceito é o mesmo, né? O conceito é o mesmo. Uma seguradora vai colocar uma doença a mais, a outra uma doença a menos, dar uma cobertura para uma doença que não... Mas, enfim, a base, quando você pensa assim, nas principais doenças, nas doenças de maior ocorrência, praticamente todas as seguradoras que trabalham com doenças graves vão dar cobertura para câncer, vão dar cobertura para doenças cardiovasculares, vão dar cobertura... Me ajuda, Bernardo, o que mais que tem? Câncer, AVC, transplante de órgãos, angioplastia, muitas vezes. Transplante de órgãos compreende aí, às vezes, 10 órgãos diferentes. Então, é muito amplo isso, sabe? E é uma coisa que... a gente não tem a dimensão, quer dizer, a gente que está dentro da seguradora, para a gente isso é comum, ter esses números, mas a população em geral não tem a dimensão do quanto isso é utilizado. E como o Bernardo bem colocou, a gente, talvez hoje a gente tem um acesso maior à informação, não sei se, acho que muito por isso, mas o nosso estilo de vida mudou e as doenças de fato, elas estão aparecendo mais cedo, sendo detectadas mais cedo e sendo tratadas mais cedo. E quando você tem uma cobertura dessa, você tem com toda a certeza do mundo, eu costumo dizer assim, se tu não tem um plano de saúde,
Nem pensa, tu tem que ter isso. E se tu tem um plano de saúde, tem que ter também, porque isso vai complementar. Então, é fundamental ter esse tipo de cobertura hoje. E como que ele funciona? Se dá pra gente trazer algum exemplo, até para ficar mais fácil para quem está acompanhando a gente conseguir entender na prática, como que uma cobertura para doenças graves poderia funcionar? Vou tentar fazer uma forma bem simplificada. Eu contrato um seguro de vida com um capital de 100 mil reais. Capital é... Desculpa. Com capital é o valor que a minha família, os meus beneficiários receberão quando da minha morte. É indenização. É a indenização. Junto com isso, eu contrato uma cobertura que se chama doenças graves. Dentro da abrangência dessa cobertura tem, por exemplo, câncer de mama. Estou lá fazendo os meus exames rotineiros, anuais, e detecto um câncer maligno. No início, porque eu sou uma pessoa preventiva, estou todo ano fazendo o meu exame, felizmente detectei no início. Eu simplesmente comunico a seguradora, apresento a documentação que ela vai me exigir para fazer a comprovação dessa doença, e eu vou receber, então, um valor, vou fazer dar uma ideia de valor. Para um seguro de 100 mil reais, normalmente é um capital de 25 mil reais para essa doença. Eu resgato esse valor para usar como eu quiser. Eu vou usar no meu tratamento, eu tenho plano de saúde, usei o plano de saúde, esse valor eu vou usar para fazer uma viagem, para me desestressar depois de resolver o meu problema de saúde. Como eu vou usar? Não importa. Mas é Ou uma então, renda. se você não conseguir trabalhar, por exemplo, você pode ficar se eu não com aquele conseguir valor trabalhar. pra custear, Exatamente. E quanto tempo que demora, geralmente, essa indenização? Ela costuma ser paga rapidamente? Sem dúvida. Assim, a gente tem um prazo legal, né? O prazo legal para pagar qualquer tipo de indenização, depois de ter toda a documentação dentro da seguradora, é até 30 dias, para qualquer tipo de cobertura. Mas, assim, acho que tem uma questão de sensibilidade, claro, tem a questão de cada operacional de cada seguradora, mas a gente percebe que existe um movimento muito grande do mercado e uma sensibilidade cada vez maior para que a gente não use esse prazo, para que a gente, inclusive, isso vira um diferencial na comercialização para a gente. Quanto mais rápido quanto mais ágil a gente é na indenização, é uma propaganda melhor do nosso produto. Então, e atende o que a pessoa está precisando mesmo, que ela precisa rápido. Não, né? sem dúvida. Legal. Quer complementar? Eu queria pegar o gancho que você perguntou, Jamile, em relação aos tipos de seguros, né? Eu acho que vale começar falando que legalmente existe um guarda-chuva muito grande chamado seguros de pessoas, que eu vou apelidar aqui de seguros para pessoas, né? E dentro desses seguros para pessoas, você tem os seguros de vida, vamos apelidar assim, você tem os seguros prestamistas, os seguros educacionais, os seguros de viagem e os microseguros, né? Então vou falar um pouquinho, eu faltei algum microseguro educacional? Não, então vou falar um pouquinho de cada um. Os seguros de vida, que todos nós conhecemos aqui, pode ser de contratação individual, pode ser de contratação coletiva, eles costumam ter uma gama de coberturas para serem oferecidas muito grande. Cobertura de morte, de invalidez por acidente, invalidez por doença, doenças graves, às vezes só um tipo de doença especificamente, diárias por internação hospitalar, diagnóstico, diárias por incapacidade temporária, até mesmo desemprego, incapacidade física temporária. Então, tem um leque de opções, fora as assistências, né? Funeral individual, funeral familiar e por aí vai. Então, tem um leque de opções, quase que um cardápio para que cada cliente, junto a cada corretor, faça a sua seleção à luz da sua necessidade. Isso vale para os seguros individuais e para os seguros coletivos. É óbvio que esses seguros, muita gente fala assim, é resgatável? Eles podem ou não ser resgatáveis, né? Cada produto tem um tipo. Por que um produto é resgatável? Porque ele se transforma no investimento? Não. Porque na estruturação técnica de um produto resgatável, acontece que a seguradora visa estabelecer um valor que a pessoa paga, um valor que o cliente vai pagar, que seja estável, que não haja incremento ao longo da vida. Por isso esse seguro se transforma num seguro resgatável. Ou seja, ele acumula uma reserva num determinado prazo, para depois essa reserva ser utilizada como uma forma de suavizar esse custo. Então, torna o produto com um custo, de certa forma, previsível, né? Então, tem os seguros de vida, tem os seguros prestamistas, que são aqueles para proteger as dívidas que as pessoas contraem.
Então, se uma pessoa falecer ou ficar desempregada, a seguradora paga parte ou toda a dívida que a pessoa contraiu junto a uma instituição financeira. Tem os seguros de viagem, que a gente conhece bem, que, aliás, foi tema A gente de um já outro falou, episódio. não tem um episódio do videocast, gente, que é sobre seguro viagem, vai lá conferir. Boa. E tem o seguro educacional, que, aliás, é um seguro muito interessante para proteger a educação privada de um aluno, qualquer que seja a idade dele, na falta ou no caso de uma perda de renda do patrocinador daquela escola. Então, por exemplo, uma pessoa tem um filho em idade escolar, está estudando, tem um custo de mensalidade, se vier a faltar, a seguradora garante a indenização das mensalidades escolares até o final do ciclo. Ou seja, é mais uma forma, é mais uma modalidade de seguro de vida. Quem sabe a gente faz um episódio só sobre esses também, né? Mas eu quero dizer que eu tô encantada com a forma como o Bernardo colocou a questão do resgatável. Eu vou copiar o teu discurso e a partir de agora eu vou repetir ele, porque a gente sempre fica no nosso tecniquez, né, no nosso segurez, e é tão difícil, às vezes, traduzir. Tu foi perfeito, amei, vou copiar o teu discurso a partir de agora. Sabe o que eu queria comentar? Uma coisa importante também, que eu senti muito essa diferença a partir da pandemia. Telemedicina. Telemedicina é uma assistência que a gente sempre comercializa há muito tempo, né, Bernardo? No seguro de vida. Junto como... vamos dizer que mais uma cobertura, não é exatamente uma cobertura, uma assistência acessória que vai junto com o seguro de vida. E a telemedicina, até 2020, minha percepção, tá? Tinha lá, incrementava o produto quando a gente vendia, mas eu não via uma utilização. A partir da pandemia, gente, é incrível, explodiu, assim, no sentido que as pessoas usam muito. Posso dar o meu depoimento de telemedicina. Eu depois do Covid, cada resfriado um pouquinho mais forte que eu tenho, eu já acho que eu posso estar com Covid. O que eu faço? Telemedicina. Eu só acho que uma usuária assídua de telemedicina. E é muito prático, é muito bacana, assim, é uma coisa que funciona muito bem. E é mais, a gente está falando aí de mais uma utilização que vem junto com o seguro de vida, que é tão importante, que a gente usa realmente, de fato, em vida, né? Muito bom. Você evita ir ao pronto-socorro e pegar alguma doença, de repente, pegar alguma né? doença. Porque... vamos pensar no tempo também? Também. Porque, às vezes a gente está, né, se sentindo doente, precisando de algum recurso de medicamento, mas quando você pensa, independente de ter plano de saúde, o tempo que você vai gastar dentro de um pronto atendimento, a gente está falando de muitas horas. Poxa, na telemedicina é numa ligação. Então, e você tá, de fato, com um médico do outro lado, você tá fazendo uma vídeo. Nem nada disso. Nada. E aí eu quero falar uma coisa de pet. Pet também é uma outra que... Também temos um episódio sobre pet, gente. Por favor, vão lá assistir, mas por favor, pode falar. E eu descobri recentemente, aí, através de um parceiro da ESE, que a gente agora tem telemedicina para pet. Tem. Você já usou? Telemedicina não, mas nem pro eu pet. vi que tem. Não, nem pro pet. Eu já usei para mim, mas não pro pet. O telemedicina pet eu não usei. Eu usei mesmo consultas e emergência dentro da assistência pet. Dani, mas olha o que esse nosso parceiro falou, que quando ele falou, eu pensei, como que eu nunca pensei nisso antes? Ele disse assim, Andréia, você imagina um casalzinho de senhorzinho, senhorinha, com 80 anos, com os seus pets em casa, que tem, às vezes, dificuldade para se locomover, para ir até uma clínica veterinária. A nossa veterinária está aqui, né? Se Deus quiser, logo mais. Então, de repente, vai poder ir fazer uma parceria e atender também. Ele trouxe isso. Imagina essas pessoas usando o telemedicina para pet e não precisando sair de casa, não precisando se expor também. Cara, eu achei incrível. Incrível. E, de novo, a gente está falando de pet, mas a gente está linkando tudo isso a seguro de vida. É muito interessante. E essas outras coberturas que vocês falaram, né? Por exemplo, de incapacidade, acidente, como é que funciona? Como é que vocês têm visto também a demanda por elas? Queria que vocês falassem um pouquinho dessas outras coberturas, né? Que também podem ser atreladas ao seguro de vida, né? Eu acho, Jamile, que com a pandemia a gente viu muita gente se transformar em autônomo, né? Seja montando seu negócio, seja trabalhando em aplicativos, né? E algumas dessas coberturas têm muito fit com esse público, né? Uma cobertura diária por incapacidade temporária
para quem trabalha com aplicativos, motoristas, motoboys e por aí vai, essas pessoas têm sim uma garantia de renda, que muitas vezes é a única da família, mas tem uma garantia de renda para esses momentos. Essa é uma modalidade que para o autônomo tem funcionado muito bem. É lógico que eu estou falando aqui do motorista de aplicativo, do motoboy, mas você pode pegar todas as modalidades de autônomo e que tenha, de alguma forma, uma remuneração que depende do trabalho diário, ela é variável, né? Outras coberturas, como internação hospitalar, todas essas coberturas de utilização em vida têm tido, sim, um apelo muito grande. Muito grande. Essa hospitalar, como é que ela funcionaria? Seria para alguém, assim, só para cobrir uma internação específica? Você teve um acidente, precisou ficar internado 10 dias ou 20 dias no hospital. A seguradora vai te pagar um determinado valor por dia que você ficou internado. Para garantir ou para suplantar uma renda que você deixou de ter. Por exemplo, se é autônomo. Né? Então, a pessoa ficou internada, teve possivelmente um acidente ou alguma doença, mas não teve a sua renda familiar comprometida. E aí, só pegando o gancho, aí a gente já falou do cara que já ficou internado. Mas tem a pessoa, por exemplo, que não chegou a ficar internada, mas sofreu um acidente de moto, caiu da moto, não vai ficar internado, caiu do patinete, da bicicleta. Tem o DMHO, que é a despesa médica hospitalar. Ele não chega, não é o renda, ele não chega a ficar internado, mas também tem uma renda para suprir o gasto que ele teve naquele atendimento que ele necessariamente precisou ter. Entendi. Então, a gente tem as diárias e as rendas. As rendas normalmente compreendem um período maior, mas as diárias também servem muito, né? Uhum. E Dani, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aproveitando que eles trouxeram essas explicações, né? Quando você foi contratar o seu seguro, você teve alguma dúvida? O que você perguntou, por exemplo, para quem estava te vendendo, para poder entender melhor do seu seguro? Como é que foi isso? Então, eu ia até depois pedir para fazer essa pergunta, porque assim, a gente como usuário não tem conhecimento desse tipo de coberturas, né? Então, eu não tenho esse monte de cobertura que vocês falaram, eu não tenho no meu seguro, porque geralmente, assim, quando você conversa com pessoas que têm seguro de vida, é sempre as mesmas coberturas. A cobertura de morte, qualquer causa, e incapacidade, né? Invalidez, né? Geralmente é isso e as assistências. Doenças graves, agora que as pessoas estão falando um pouco mais, mas é o que eu tenho. Mas eu queria até fazer uma pergunta, que é a seguinte: como que a gente, como usuário, para chegar num valor de cobertura, né? Que é que nem vocês falaram, o seguro de vida ele não é uma herança. Mas como que a gente vê qual seria o valor ideal? Se a gente tem que comentar ali com a pessoa na hora que estiver fechando o seguro, olha, eu trabalho na rua, eu trabalho por conta, são coisas que a gente tem que passar, como é que funciona essa questão? Dani, isso é quase uma consulta, é como se fosse uma consulta médica. Por isso que é tão importante a figura do corretor de seguros. Os nossos Sincors aí do Brasil falam seguro só com corretor. Não é à toa, porque ele é o profissional especializado para te orientar, para entender qual é o melhor produto de acordo com o teu perfil. Porque com certeza o teu perfil é um, o da Jamília é outro, o meu é outro, o do Bernardo é outro. Por isso a variação de preço também. Exatamente. Né? Então, tem vários fatores. Começa, obviamente, pela tua questão de idade, pela condição de saúde, pela tua profissão, pelo que tu almeja realmente ter como capital segurado. Mas na verdade, assim, é uma entrevista onde o corretor vai levantando todos esses dados e entendendo qual é o melhor produto. E aí cabe a ele, sim, te dizer, pô, tu é um profissional liberal, te indico fortemente fazer isso. Por isso que é tão importante ter esse profissional. Esse profissional, ele é habilitado para... porque nós, da seguradora, a gente não faz a venda direta. A gente precisa ter a gente propaga o nosso produto para todos os corretores e eles fazem a comercialização. Eles analisam, inclusive, qual é a seguradora que tem o melhor produto que se encaixa no teu perfil. Então,
É muito importante ter esse auxílio. E aí acontece assim, quando tu tem o problema, para quem que tu liga? Não é nem para a seguradora, é para o teu corretor. O teu corretor vai tomar a frente, vai te ajudar, vai te auxiliar, vai fazer, de repente, essa intermediação. Mas o que a gente vê hoje ainda muito comum é, sim, o segurado contatando direto com a seguradora. Então, acho que é importante. Pela internet, né? Não sabe o que tá fazendo. É. Aí vê o preço, porque ainda tem a questão do preço, né? Eu vou pagar R$20 por mês, um exemplo, né? Mas não sabe se aqueles R$20 vão ser necessários, aquele plano vai ser necessário para atender, né? Você sabe que casa de ferreiro, espeto de pau, né? Uma vez numa conversa de almoço de domingo, meu pai falou, eu contratei um seguro e esse seguro é X milhões. Eu falei, não pode, com essa idade, tu não tem renda para pagar esse seguro, não faz sentido. Eu fui olhar, ele contratou um seguro que era realmente eram alguns milhões para queda de aeronave. Se ele estivesse dentro do avião, caísse o avião, aí teria aquela indenização. Só para este episódio. Para os demais, para morte de qualquer causa. Mas, enfim. Ele anda muito de avião? Não, ele não anda de avião. Aí eu te pergunto, o que faltou? O corretor, o trabalho do corretor dele. Enfim, acho que a gente tem que ficar bastante atento, porque isso é uma coisa que a gente também percebe muito na seguradora. As famílias acham que tem uma determinada proteção, porque é muito comum. Eu vou pegar a parte, o pai, o patriarcal, mas pode ser a mãe, qualquer pessoa da família chega e diz, contratei um seguro, mas não fala o que contratou e nem qual é o valor do capital. Ou mesmo que fale, com o passar do tempo, a tendência é que a família esqueça. E com o passar do tempo, por isso que é tão importante também, de novo, o corretor de seguros, as nossas necessidades mudam. A gente vai ficando mais velho, as nossas necessidades vão mudando, a nossa renda pode mudar para mais ou para menos, e isso tudo tem que ir passando por um plano de adequação para que tu fique sempre com o melhor plano para aquele momento de vida. Posso complementar? Deve. Eu vou complementar e eu queria usar um case muito, muito peculiar de uma colega prestadora de serviço da empresa que passou por uma situação muito parecida. A gente conversava, a gente estava numa reunião de trabalho e aí eu fiz essa pergunta. Eu falei, alguém aqui tem seguro de vida? Ela falou, eu tenho. E eu falei, poxa, que legal, é difícil encontrar alguém que, né, teve a iniciativa, tem seguro de vida. Bacana. O que teu seguro cobre? Aí a pessoa começou não, é um seguro de vida. Eu falei, tá bom. Qual é o valor? Não, é um seguro de R$1 milhão. Eu falei, que bacana. Por que você contratou o seguro de vida? Né? E ela falou assim, porque eu tenho um filho de 5 anos e eu me separei do meu marido. Então eu quis fazer um seguro para, se eu vier faltar, ele estar protegido. Eu falei, que bacana. Poxa, de fato, se as pessoas tivessem essa consciência, a gente tinha uma população muito mais protegida e amanhã depois uma geração mais rica, né? Mas você colocou que o seguro é para o seu filho? Ela falou, não. Eu falei, se você vier a falecer, seu filho vai receber R$1 milhão. O que ele vai fazer com o dinheiro? Né? Falou, não, minha mãe vai administrar. Eu falei, pois mas está na apólice que a sua mãe vai administrar ou sua mãe vai receber? Esse é o tipo de informação que precisa É o tipo de detalhe que um corretor apura muito bem, que ele precisa pescar. A sua composição de renda, de família, né? Para quem você quer deixar aquilo. Se é para uma criança pequena, não faz sentido, talvez, você deixar aquele recurso para aquela criança. Até porque, no meu exemplo aqui, o que eu falei para ela? Eu falei, olha, se você não nomeou o beneficiário, quem vai receber essa indenização é o seu filho. Como ele é o menor de idade, é o marido, ou melhor, quem vai administrar é o seu ex-marido. Eu não preciso terminar a história. Se tiver tudo bem para ela, isso sem problema. Normalmente não tá, né? Então, normalmente não tá. Brincadeiras à parte, é o mundo real. Mas aí me leva uma outra dúvida, vou até usar esse seu case, que depois que você tá com a apólice feita, tem como mudar? Sempre. Sempre tem. Beneficiário é algo que você escolhe a qualquer tempo. Então você hoje pode ter um cônjuge que você nomeou no início. Enfim, hoje as pessoas se divorciam, pessoa troca de cônjuge, pessoa tem filho, tem mais filho ao longo da vida, e acaba precisando incluir essas pessoas na apólice. Então isso é perfeitamente factível de alteração. Da mesma forma que num seguro de automóvel, você troca o endereço.
Quando você troca de casa, você troca o endereço da apólice. Ou troca de carro, né? Ou Você troca de avisa carro. que trocou o carro. Mas posso entendi. pegar um gancho que é muito real e eu acho que vale de alerta, ainda no exemplo do Bernardo, e certamente lá na Bradesco também acontece isso. Eu já vivenciei casos em que a pessoa era casada, fez uma apólice de seguro, deixou como beneficiária a esposa, a primeira esposa, e os filhos. Passaram-se anos, essa pessoa casou de novo, separou, casou de novo, teve mais filhos, faleceu. Quando a gente vai apurar a apólice, ele não alterou o beneficiário. Eu não estou falando de um caso, tá? Ao longo de 23 anos eu vi alguns casos. Ele não alterou o beneficiário. A esposa atual chega na seguradora e diz, não, eu sou a esposa atual, tá aqui o documento, eu casei, eu tenho filho, eu tenho que receber. E a gente tem que dizer, lamento. A beneficiária indicada na apólice do seguro é essa outra senhora aqui, é para ela que a gente vai pagar. E isso não tem o que fazer. Pode, mas eu vou entrar na justiça. Não tem. É isso que eu ia perguntar. Não tem o que fazer, Jamile. É de livre e espontânea vontade do contratante indicar o seu beneficiário. Depois que ele falece, não tem como dizer que qualquer coisa de diferente daquilo que está escrito. Só cabe a ele fazer isso. Ninguém pode fazer. E a gente tem que respeitar. E nessas outras coberturas que vocês falaram, né? De incapacidade, doenças graves, etc. Quem vai usar o beneficiário é sempre quem está contratando ou também tem como deixar para alguém administrar de repente? Aí é o próprio cliente que vai receber, né? Ele pode, sim, terceirizar a gestão depois de receber o recurso, mas é sempre o próprio que é o beneficiário. E aí não precisa Que pôr o nome de justamente- indicar ninguém. Não precisa né? indicar, exato. Perfeito, entendi. Queria também conversar com vocês, agora que a gente falou de tudo que cobre, eu queria entender se tem alguma coisa que não está coberta. O chamado risco excluído, né? Esse termo segurez. Mas eu queria que vocês me falassem um pouco sobre isso. O que não está coberto? O que hoje o mercado ainda não atende, mas eventualmente pode atender algum dia? Olha, eu acho que dá para começar respondendo essa pergunta, Jamile, falando da pandemia, né? É lógico que os mercados mundo afora são muito diferentes. Aqui no Brasil, sempre foi uma praxe, como risco excluído, aqueles riscos decorrentes de pandemia e epidemia, né? Na pandemia do Covid-19, até onde eu sei, todas as seguradoras do mercado optaram por, mesmo havendo essa cláusula de exclusão, fazer as indenizações de sinistros decorrentes de Covid. Então, mas isso é um caso à parte, né? De fato, pandemia e epidemia, em geral, continuam como riscos excluídos. Dá para citar outros. Às vezes, uma doença pré-existente, uma pessoa que contratou um seguro já sabendo que tinha uma doença ou em estágio terminal, para receber uma indenização, para que a família recebesse uma indenização logo ali na frente. Alguns tipos de ocupações geralmente possuem riscos excluídos, ocupações de alto risco, ou existem soluções muito específicas. De profissão, né? De profissão, exatamente. Existem algumas coberturas ou alguns eventos, especialmente quando a gente fala de doenças de invalidez, relacionadas a doenças do trabalho, que muitas vezes são excluídas, especialmente a LER. A LER, a lesão por esforço repetitivo, costuma ser um risco excluído das apólices, porque ela, para caracterizar uma invalidez, acho que até é importante fazer um esclarecimento, né? Invalidez por doença, ela pode se assemelhar à invalidez do INSS. Só que no INSS, as pessoas estão cobertas por toda e qualquer invalidez por doença, seja ela laborativa, portanto que impeça a pessoa de continuar as suas atividades profissionais, seja ela uma doença funcional que impeça até mesmo de realizar uma entre as funções básicas que a gente tem de subsistência, né? O mercado trabalha muito com a invalidez funcional e não com a invalidez laborativa, né? Porque a invalidez laborativa, de fato, é um risco muito grande e o mercado, nos últimos anos, optou por não trabalhar com ela, né? E aí, no caso, teria o INSS Tem o daria INSS cobertura para tudo. que em geral cobre. Quer complementar, Eu André? queria só um ganchinho aqui, complementar na fala do Bernardo, que eu percebo que é uma dúvida normalmente dos segurados. Quando o Bernardo fala da questão de algumas doenças excluídas, e de fato é isso mesmo, mas a gente normalmente trabalha aí com uma questão
bem objetiva. Existe a má-fé de quem já sabe que é portadora de uma doença que a gente não aceitaria. Por exemplo, a pessoa tem câncer e é um risco excluído dentro da seguradora. Na hora que você vai contratar, né? Na hora que vai contratar. E aí o que acontece? Se a pessoa já sabe e vai contratar, é má fé, e mesmo que ela consiga contratar, porque normalmente a maior parte das seguradoras, salvo quando se está contratando um capital muito elevado, não pede nenhum tipo de comprovação do estado de saúde. Então, realmente, a gente parte sempre do princípio da boa-fé. A contratação é uma contratação sempre de boa-fé. Mas pode acontecer, sim, de eu chegar hoje para fazer uma contratação, dentro do meu conhecimento do meu estado de saúde, eu estou em perfeitas condições e vou alegar isso. Mas estar com um câncer e não saber. Isso vai ter cobertura? Vai, claro que vai ter cobertura, porque a seguradora tem como, num processo, claro que se eu contrato hoje, daqui a 6 meses eu apareço com um câncer, eu vou ser submetida a um processo de investigação para entender se realmente eu sabia ou não sabia. E a gente tem como chegar nisso. E aí vai ter cobertura. Eu acho importante porque eu já ouvi muitos segurados questionando nesse sentido. Tá, mas eu estou dizendo que eu estou bem, mas e se eu não tiver? Se você não sabe, se para você não procurou nenhum médico, tá tudo certo, não tem problema, você vai contratar. E eu já passei por situações de indenizar pessoas por câncer, que é uma das coisas mais comuns, né? Com 4 meses na carteira de seguro e aparece um câncer e realmente a pessoa não sabia. Então é bem legal isso. Isso me gera outras 2 dúvidas que eu vou pedir para vocês me ajudarem aqui. A primeira seria em relação à carência, né? Como que funciona essa carência para acessar tanto a cobertura de indenização como as assistências, que foi muito utilizado pela Dani aqui? Tem algum padrão de mercado? Como é que é? Depende muito do tipo de produto que a pessoa está contratando. Então, tem coberturas que são imediatas, tem outras que requerem alguma carência. Então, não sei Depende. Depende muito do variável. Produto, né? E isso vai estar sempre constando na apólice, né? Vai sempre constar. Sempre. Isso é bom ponto, Jamile. Sempre vai constar, o corretor precisa dar esse conhecimento. E aí vai variar de seguradora para seguradora. Alguns trabalham mais com carência, outros trabalham mais com o que a gente chama de subscrição de risco, que é avaliar de fato o teu perfil, eventualmente solicitar exames médicos, né? Isso depende muito das coberturas e do valor que você está contratando. Agora, acho que é importante frisar um ponto. Toda cobertura que está relacionada a acidente, essa não pode ter carência em hipótese alguma, por força de legislação. Até porque acidente você não programa, né? Você não vai programar. Quando vai bem lembrado, exatamente. Entendi. E a outra pergunta é que vocês falaram muito na questão de câncer, né? De às vezes a pessoa não sabe que tem ao contratar o seguro. Mas e depois que ela já teve? Ela pode contratar novamente? Como que funciona nesses casos? Porque eu, por exemplo, conheço pessoas que venceram um câncer, mas acabou aparecendo novamente, né? Eu acho que o principal é a pessoa dar conhecimento para o corretor, e ele vai buscar a solução entre as seguradoras. Tem seguradora, sim, que trabalha especialmente para câncer que teve remissão. Logicamente, depois de comprovar com exames médicos, etc., essa remissão do tumor. Tem seguradores, sim, que trabalham com esse tipo de situação. De aceitar novamente esse algum tipo de cliente. Assim. Entendi. Legal. Deixa eu ver o que mais aqui na minha cola eu tenho. Eu queria entender também, você falou do contratação individual e coletiva. Como é que funciona? Qual é a diferença? A coletiva, você depende de estar em alguma empresa? Você pode contratar para sua família? Como que é? Em geral, a contratação coletiva, ela funciona, vamos dizer assim, pendurada numa empresa. Tem muitas empresas de qualquer porte que acabam sujeitas a acordos coletivos, a convenções coletivas do trabalho. Então, nessas convenções, boa parte delas estabelecem a necessidade, a obrigatoriedade de contratação de um seguro de vida com determinadas características para o seu corpo de funcionários. Tá? Então, todas as empresas que estão sujeitas a convenções coletivas que exigem contratação de seguro de vida, sim, elas precisam contratar. E aí tem, enfim, várias formas de fazer. Tem umas que contratam mais o mínimo, outras contratam alguns benefícios adicionais, outras dão a opção para o cliente ou para o funcionário contratar de forma independente algo a mais dentro da apólice. Então, está muito vinculado a uma pessoa jurídica, sim, um empregador. Pode ser um empregador pequeno, um médio, um grande. Lembrando que hoje
A maior parte das pessoas do nosso país está vinculada a uma pessoa jurídica de pequeno ou médio porte, né? E, de novo, nesse sentido, a gente sentiu durante a pandemia um impacto grande nisso, né? Porque essas empresas, muitas não continuaram, não conseguiram se manter. Então, essas pessoas também que estavam presas numa apólice coletiva se viram sem nenhuma proteção. E aí a gente percebe também por que durante a pandemia a gente teve... Não que o coletivo não aumentasse, aumentou também um pouco, mas o individual saltou gigantemente, né? Entendi. Eu vou aproveitar que você falou da pandemia. Eu estava pesquisando aqui, gente, eu trouxe uns dados da pandemia, né? Que foram registrados mais de 175 mil sinistros, né? Que é quando o risco previsto acontece, no caso do seguro de vida à morte. E foram pagos aqui no país mais de 6 bilhões e 500 milhões em indenizações decorrentes da Covid pelo mercado segurador, que é o que vocês comentaram, né? Que mesmo não tendo cobertura, muitas seguradoras acabaram pagando por conta da pandemia no cenário, enfim. Esse foi um movimento de comoção mundial, né? Então, a gente, de fato, eu penso que quando as primeiras seguradoras começaram a dizer, não, vamos indenizar, tinha duas coisas. Não existia cálculo atuarial para isso. A gente não sabia exatamente de quanto a gente estava falando. E esse foi, de fato, um valor que impactou muito para as seguradoras. Porque a gente, de fato, não estava preparado para isso. Não estávamos. Nenhuma seguradora estava. Ninguém estava preparado para a pandemia. Não só seguradora, né? ninguém estava preparado. Mesmo, né? Ninguém estava preparado. Mas, ao mesmo tempo, eu penso que essa atitude coletiva de todas as seguradoras, eu desconheço alguma que não tenha entrado nisso, que não tenha pago, serviu para um processo muito forte de credibilidade dentro daquilo que a gente faz. Vamos lá, a gente não tinha obrigatoriedade em pagar, muito pelo contrário, era um risco excluído. Ao pagarmos, a gente está mostrando efetivamente o que a gente faz, é a nossa entrega. Pagar uma indenização, pagar um sinistro, seja de morte, seja de invalidez, seja de qualquer cobertura, é a nossa entrega para a sociedade. Então, a gente reverteu isso, acho que de uma forma... eu acho que melhora... Eu fiquei feliz de trabalhar no mercado segurador depois disso. Eu vi que, de fato, assim, a gente conseguiu, num momento de profunda comoção mundial, entregar algo mais. E eu acho que isso foi muito, muito bacana. Assim, eu acho que as pessoas passaram a enxergar o seguro de vida de uma forma diferente a partir disso. Se eu puder complementar, 6 bilhões e meio, 175 mil pessoas, dá um valor médio de 50 mil reais. Então, daí a importância da gente olhar a todo tempo para a nossa apólice e saber, faz sentido? Pode ser que 50 mil reais para muita gente seja suficiente. Suficiente para quê? Para a família se sustentar por 1, 2, 3 anos e se recompor. Tá? Se foi um ente querido que era o único provedor de renda da casa, pode não ser suficiente. Daí a importância, o tempo todo, de avaliar o que de fato a gente precisa, né? O que a gente protege de fato. Aí eu quero fazer mais um complemento em cima dessa tua fala, que é o seguinte: se a gente fizer uma conta de padaria, a gente vai ver que o que a gente indenizou é menos de 20% da população, que fecha exatamente com o número que a gente estima de usuários de seguro de vida, que oscila nos últimos anos entre 15% e 17%. Por cento da população brasileira. Da população brasileira, que reflete menos de 1% do PIB do Brasil. Isso é absurdo. A gente tem que trabalhar muito, Bernardo, para convencer muitas pessoas não como mais a Dani. Não mais a Dani, porque a Dani já tem. A Dani já tá e já nos ajuda, porque ela o testemunho dela, certamente, ela mesma falou, já refletiu na conscientização de outras pessoas. Mas nosso trabalho é árduo, Dani. Eu posso fazer um adendo num discurso que eu cheguei até a falar com algumas pessoas, que serve também. Eu cheguei a comentar assim, teve gente que questiona... eu às vezes assim, você vai fazer alguma loucura, aí você fala assim, gente, se der ruim, eu tenho seguro de vida, fiquem tranquilos. A gente brinca, tudo, aí uma pessoa pegou e ficou questionando, besteira, não sei o quê, eu não penso nisso, eu não quero nem saber, morreu, acabou.
né? E assim, são pessoas que têm filho, nessa questão do morreu, acabou. E eu peguei e falei para essa pessoa assim, você tem seguro de automóvel? Tenho. Você tem plano de saúde? Tenho. Então você pensa em ficar doente, também é um mau agouro. Você pensa em ser roubado, também é um mau agouro. Então por que você pensa na indenização do seguro de vida dessa forma? E a pessoa não soube me responder. Dani, deixa eu complementar com um dado da FENAPREV. Olha só, pesquisa recente agora de março da FENAPREV disse o seguinte, olhando o nosso cenário nacional, olha o quanto é contraditório. 62% das pessoas que têm seguro de carro não têm seguro de vida. Aí, na pesquisa da FENAPREV, perguntou para essas pessoas, tá, mas por quê? Gostaria de ter? 68% dessas que não têm disseram, sim, é super importante, vou procurar, vou fazer. A gente ainda continua dando atenção em primeiro momento para o patrimônio, para o alto, até para o residencial, que é uma outra coisa que é muito interessante, que todo mundo tem que ter, que também tem um custo relativamente barato, mas o vida que deveria vir como prioridade. Mas aí também não é porque eu já ouvi muito assim, né, em outras reportagens que eu já fiz principalmente sobre seguro residencial, que as pessoas acabam não contratando porque acha que tem a referência do seguro automóvel, né, que é um valor mais alto considerado o valor total do veículo, né? Vocês acham que com o seguro de vida também acontece isso? As pessoas acham que por conta da indenização que vai receber, né, ser um valor um pouco maior, mais caro do que um carro às vezes, né? Elas fazem essa relação também de que vai ser um preço muito caro para pagar? O que vocês acham? Eu acho que a Dani pode falar melhor que a gente, né? Eu acho que o custo é o que conta, porque todo mundo... Isso é uma questão, assim, até por essas coberturas todas que vocês falaram, né? Isso é uma questão que é o medo de todo mundo. Ai, faz uma cotação, mas você já tá ali torcendo os dedos que se ficar muito caro você não faz. E às vezes aí você vê, que nem foi o meu caso. Eu fiz a cotação, falei, faz. Só para ver como é que é, né? Sem pretensão. E eu falei, não, é um valor bacana, dá para pagar. E aí eu pensei, é melhor eu fazer agora que eu sou mais nova, porque conforme vai ficando mais velho, vai aumentando. Então eu fiz por uma questão de falei, não, tá bom o valor, tudo, e fiz. Porque a gente tem mesmo essa cultura de achar que vai ficar caro, que o seguro de vida é caro. Ai, mas eu acho que a Dani não é parâmetro, porque eu acho que a Dani está muito avançada no conceito do vida. Eu vou por um outro caminho. Eu acho que nos falta militantes no seguro de vida. Sejamos nós seguradores, sejam os corretores. Porque eu escuto de corretor, quando eu questiono, tem corretor que eu atendo há 23 anos. E há 23 anos ele me diz, não, eu tenho que começar a vender vida. Vida é muito bom, vida é legal para ele como empresário que está lá para vender. E pela importância, e depois da pandemia grave. 23 anos ele diz para mim, vou vender. E aí eu falo, tá, mas o automóvel tu segue oferecendo, sempre. O que eu percebo? Às vezes o corretor também fica receoso para não perder outros produtos que está ofertando, deixa de ofertar o vida, que é o mais importante. E vamos separar. Tem a questão de quem está comprando porque precisa do benefício e tem a questão de quem está vendendo, que é mais um produto que está vendendo. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar a conscientização do corretor, que ele é o procurador desse segurado. Ele tem responsabilidade com esse cliente, que primeiro é dele, porque a gente fala aqui de B2B2C, né? Então, é nosso cliente, sim. A Dani é nossa segurada? É. Mas entre nós tem um corretor de seguros. Então, é um atendimento compartilhado. O corretor tem que ter a responsabilidade de pensar, se ele está com a pessoa ali, ele é responsável por todos os seguros dessa pessoa, por proteger o patrimônio, mas antes do patrimônio, a vida, que é o bem mais precioso. Eu penso isso. Eu acho que a gente tem também um desafio de comunicação, né? A gente podia estar aqui falando de prêmio, sinistro, DMHO, DG, DIT, DIH... A gente já falou, mas a gente traduziu, né? Depois. Pois é, a gente podia estar falando isso aqui. E muitas vezes a gente fala, né? Sem querer. E se você pegar o depoimento da Dani agora há pouco, olha, tem tanta cobertura interessante, tem tanta assistência que agrega valor... que eu acho que talvez o grande desafio do mercado hoje é fazer essa comunicação chegar a uma parcela cada vez maior das pessoas, sensibilizar sem o segurez. Porque se a gente colocar o segurez,
Aí a gente não complica vai mais, avançar né? muito mais. Exato. A gente tem que vencer essa barreira. Bernardo, mas quem que nos ajuda muito nisso? Os jovens que a gente falou anteriormente, que estão super conectados, plugados na tecnologia e nos obrigam a ter uma forma de comunicar diferente para poder alcançar esse público. Recentemente, a Loja Cor, que é uma grande rede aí que fantástica, fizeram uma matéria, eu não vou lembrar exatamente quando foi, acho que foi em março deste ano, falando também o quanto aumentou a contratação de seguro de vida numa faixa etária, se eu não estou aqui enganada, entre 20 e 25 anos. Eles estavam trazendo, pena que eu não lembro agora os dados de cabeça, mas assim, um percentual gigante que eles não tinham nenhum histórico anterior de crescimento nesta faixa etária. Que é uma faixa etária que até outro dia... Imagina que tu ia falar com uma pessoa de 25 anos sobre um seguro de vida. Para quê? Não. Então, eu acho que a tecnologia também nos ajuda, mas eu insisto que a gente tem que ter mais militantes, mais pessoas falando de seguro de vida, e acho que os nossos grandes parceiros são os corretores de seguro, e a gente tem que falar de seguro de vida, sim, sempre, todo momento. Eu fui atrás Foi aqui atrás? desse dado que você comentou. Essa procura de jovens por seguro cresce 112%, mostrou essa pesquisa que você falou Da Loja Cor, rede né? Loja Cor, exato. A faixa etária que mais se destacou foi de 19 a 24 anos, com esse crescimento, né, na procura, 112%. Não, eu falei janeiro a de junho. 20 a 25, então 19 a 24. Quase a mesma coisa, né? Mas, Pouca gente, diferença. 19 anos. Quando você imagina que há um tempo atrás alguém com 19 anos ia estar contratando um seguro de vida? Mas aí entra o gancho do Bernardo. Não é só o seguro de vida, são as garantias acessórias, são as assistências, isso tudo ajuda. E maravilha, o que as pessoas precisam é ter proteção. De preferência que a proteção seja adequada de fato ao seu perfil. É isso. Esse é o nosso objetivo. Perfeito. Eu, infelizmente, vou ter que caminhar para o fim aqui do nosso podcast, mas esse papo tá muito bom. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês, para todos, incluindo você também, Dani. Assim, o que vocês veem, puxando esse gancho dos jovens, né? O que vocês veem do futuro do seguro de vida, né? Para onde que vocês veem que está caminhando? O que pode ser tendência que, né, ainda talvez não tenha se consolidado, mas lá na frente vocês enxergam que está caminhando por esse caminho? E também vou aproveitar e pedir para vocês me darem uma dica final, né? O que a pessoa que vai procurar um seguro de vida, o que ela não pode deixar de ter? Pode começar. Vou começar por você, Andréia, por favor. Então, primeiro eu diria o seguinte, qual é o nosso cenário hoje? Quando a gente fala que, em percentual, né, de pessoas que têm seguro de vida, a gente está falando de menos de 1% do PIB do Brasil, e a gente pensa que os Estados Unidos está com 5% e Reino Unido 8%, a gente tem um caminho gigante pela frente. Eu vejo isso sempre como oportunidade, mas mais do que isso, eu vejo como uma responsabilidade social de quem trabalha com isso, de ser militante, de propagar, de falar, enfim. Como diria o seu Molina, a gente tem que ser incansável. De fato, a gente tem que ser incansável. Eu sou apaixonada por seguro de vida, eu de fato, acho que o que a gente faz quando a gente leva uma proteção para uma família, quando a gente paga uma indenização, é uma coisa tão grandiosa que a gente está falando, às vezes, da subsistência de uma família por um período significativo até que a família consiga se restabelecer, quando a gente fala da proteção familiar. E de tudo aquilo que a gente falou, que são as utilizações em vida, eu acho que só quando a pessoa, de fato, vive ou tem alguém muito próximo usufruindo de um desses benefícios, consegue ter a real consciência do quanto é importante, e não raro a gente percebe o arrependimento, às vezes, de não ter dado mais atenção para isso. Então, o que eu vejo para o futuro? Eu vejo que a gente está caminhando, a gente ainda é muito jovem para algumas coisas, a gente vem falando de educação financeira há tão pouco tempo, né? Enfim, nós somos um país ainda muito jovem, muito pouco previdente. Mas a gente vem avançando, ano a ano a gente vem avançando. Eu acho que isso é muito bom e a gente tem que valorizar as nossas pequenas vitórias também. Mas eu vejo que a tecnologia vem ajudar muito, mas sempre acho que tecnologia mais atendimento humano é o que dá o melhor jogo, o que dá o melhor resultado. Por isso que eu sou uma defensora que o melhor canal de distribuição para que a gente possa abranger a maior parte da população brasileira seja o nosso amigo corretor de seguros, em parceria com as seguradoras,
chegando cada vez mais ao maior número possível de lares brasileiros. E a dica final? A dica final é: procure seu corretor de seguros. Se você já tem um produto, se já contratou um seguro, conversa com o corretor para analisar se aquilo que você tem de fato está se encaixando no teu perfil e no teu padrão de vida atual. E lembra, se ele não lembrar, ele tem que lembrar, como teu procurador ele tem que lembrar. Mas você também tem a responsabilidade de tempos em tempos sentar com ele para revisar, porque a vida vai mudando e as necessidades vão se alterando também. Então senta com ele, conversa, o corretor é o teu amigo que vai te acompanhar a vida inteira. E a gente, pelo lado das seguradoras, está aqui também para sermos os garantidores desses riscos, e a nós cabe sempre estarmos buscando cada vez coberturas melhores, mais modernas, termos mais criatividade na criação de produtos que de fato se adequem às necessidades também que vão mudando da população. Então, acho que é um trabalho, sobretudo, de cunho social que a gente faz, com toda certeza. O que você diria para o futuro do mercado e a dica final, Bernardo? Olha, Jamília, eu vejo 3 tendências muito fortes no seguro de vida, né? A primeira é de hiperpersonalização. Acho que é uma realidade em muitos segmentos, né? Aqui eu podia falar de tecnologia, podia falar de uso em vida, mas eu vejo mais ainda, eu vejo essa hiperpersonalização, corroborado inclusive pelo relatório global de seguro de vida da Capgemini. A segunda grande tendência que eu também vejo é a gente trabalhar com programas de bem-estar para segurados. Eu acho que isso vai vir com toda força, é algo que já é uma realidade lá fora, vai vir com toda força para o país. E o terceiro, e não menos importante, a gente fala muito do seguro embedded. O que significa o seguro embedded? O seguro embutido em algum lugar, né? De fato, para proteger. A gente conhece o seguro viagem como uma modalidade que funciona dessa forma há muito tempo. Mas eu vou pegar um gancho de algo que eu falei aqui, que pode ser inclusive mais um episódio aqui do podcast, Jamília, que é o seguro educacional. Acho que isso tem um potencial gigantesco. Da mesma forma como as coberturas de doenças saíram de meio bi para 1 bi 600, que o seguro viagem saiu de 200 para quase 1 bi de receita, esse é um segmento que eu acho que está adormecido e a qualquer momento vai vir com toda a força. Acho que o seguro educacional. E a minha dica final é: amanhã pode ser tarde para fazer um seguro de vida. Com isso, eu passo para você, Dani. Queria entender o que você conseguiu, o que você pensa, né, para o seu seguro de vida daqui para frente, até pensando nessa conversa que a gente teve, né? Se você vai, de repente, parar, dar uma olhada lá, se tem como readequar alguma coisa em relação à sua rotina atual. E que dica que você dá também para quem vem te perguntar, né? Na verdade, eu fiz isso faz pouco tempo. Eu dei uma parada, que às vezes me dá uns lances assim, eu tô meio ociosa e eu começo a fuçar um pouco minhas coisas. Eu falei que a Dani tá à frente do tempo. Pois é. Eu fiz isso faz pouco tempo, já fiz algumas mudanças na minha pólice já de seguro de vida. E o que eu falo assim para as pessoas que não têm hoje, para procurar o seu corretor, procurar um corretor, que às vezes a pessoa nunca fez um seguro de automóvel, não tem carro, então não tem um corretor, procura um corretor, faz, né, uma cotação, vê, explica sobre a sua vida, as necessidades, tudo que precisa, porque a gente nunca sabe quando vai precisar. E se fizer uma conta pequena, gasto, às vezes pensa em seguro, pensa que é um valor desnecessário que vai estar gastando, né? Mas se você pensar, o que eu já usei, eu vou pegar o meu exemplo, o que eu já usei nas assistências, já paga. Já pagou. O que eu usei quando eu precisei da assistência funeral, não pagou só 1 ano do meu seguro, pagou muito mais, pagou uns 2, 3. Então, se for essa questão de conta de custo e benefício, é só analisar certinho e ver que compensa fazer. Hoje você pode, eu não consigo fazer hoje uma pólice com todas as coberturas, como eles falaram, que o valor fica alto, mas faça uma menor. Melhorando, que é aquele negócio que vocês falaram, vai se adequando, melhora também ali a sua cobertura. Mais fácil, eu acho que toda família deveria ter, com filhos ou sem filhos. Dani, se você não fosse veterinária, seria uma ótima corretora de seguros. Mas legal, gente. Então, depois dessa mensagem, queria agradecer a presença aqui de vocês. Obrigada, Andréia. Obrigada, querida. Obrigada, Bernardo. Obrigada a você também, Dani. Valeu muito essa conversa aqui, esse papo com vocês.
Bom, no programa de hoje eu conversei com os nossos convidados sobre o seguro de vida. Se você está assistindo a gente pelo YouTube, deixa nos comentários o que você achou desse tema. Você já tem um seguro de vida? Você ficou com alguma dúvida ainda? Escreve aqui pra gente nos comentários. Aproveita e também se inscreve no nosso canal para você não perder nenhum episódio novo. Tá Seguro está disponível também nas principais plataformas de podcast, então já segue a gente lá também na sua favorita. O programa de hoje teve a produção de Laura Hernandes, direção técnica e edição de Henrique Donadil e Leonardo Tanaka, e a coordenação editorial é de Diego Maia. O roteiro e a apresentação são de Jamile Lineiro. Até o próximo episódio. Ter acesso hoje a opções que vão garantir sua segurança lá na frente. Impossível? A XP tem a maior plataforma com planos de previdência e os melhores seguros para você. E isso é só o começo.